Na aula de Java, nós precisamos falar sobre orientação a objeto, tá? Então, programação em Android, tá? E utilizando Java. Então, assim, a orientação a objeto. É importante a gente identificar que, assim, a orientação a objeto, ela tem alguns parâmetros, e nesses parâmetros básicos e avançados é onde nós temos que entrar e dialogar sobre este assunto, que é muito importante aí para futuros, para recentes e futuros programadores. Aí, como vocês podem ver, tá? POM, né? Conhecido aí, tá bom? Na parte de programação. Então, até então, vocês já tiveram conceitos, informações, então nós iremos nos aprofundar na programação orientada ao objeto. Então, é PO. Programação orientada ao objeto, como vocês veem aí na tela, tá bom? Então é importante a gente identificar que a programação orientada a objeto, ela tem os seus conceitos, mas a parte avançada, um pouquinho complexa, porém nada que nós não possamos, né, nos aprofundar e estar ligado, estar adaptado a esta nova forma de programação. E aí, esta linguagem orientada a objeto, né, tem a sigla em inglês. Então, quando você vê OOP, é a pronúncia em inglês, Object Oriented Programming, tá? Então, assim, é importante também salientar que quando eu tenho um livro ou quando eu tenho uma tecnologia, ela primeiro é lançada lá fora, tá? Na maioria das vezes em tecnologia nos Estados Unidos, tá? E aí ela é replicada para outros países. Então, se você for ou comprar um livro de qualidade, somente se ele vier lá dos Estados Unidos, ele vai vir assim: Object Oriented Program, OOP. Então, assim, ó, na programação orientada a objeto, ela foi feita para aproximar o mundo real do mundo fictício, né? Por exemplo, na tela aí nós temos um programa, um joguinho chamado Mario Bros. Aí esse joguinho, ele define bastante, tem vários exemplos, né, do que nós podemos utilizar e, por exemplo, o objeto Mario Bros, ele é um objeto. Aí esse objeto ele pode pular, ele pode quebrar essas moedinhas, ele podem lutar, fazer várias coisas. Então, para em orientação em programação orientado ao objeto, o objeto principal, né, o objeto que é o Mario Bros, ele pode fazer um monte de coisa, ele tem algumas propriedades, algumas definições. Então é isso que nós iremos ver e entender. Então, nesse escopo, nesta tela aí, nós temos esse cano verde, tá? Que é um cano que vai ficar parado. Então, o objeto em si, ele tem métodos e propriedades. E é o que nós iremos ver mais à frente, esses métodos e essas propriedades em Android, tá bom? Utilizando o Java. Então, assim, e aí, ó, cada objeto desse, ele tem uma função no programa, no jogo. E aí, eu tendo a propriedade de cada um, entendendo cada um, eu vou definir da melhor forma aí este objeto para que ele me traga um resultado específico. Por exemplo, o Mario Bros, ele vai estar jogando, ele vai estar se movimentando, então é um objeto que ele terá várias funções dentro desta aplicação, dentro deste jogo, tá? Então, basicamente, a programação orientada a objeto, ela serve para quê? Para cada objeto, ele para que a gente possa definir uma ação, uma propriedade, uma função para aquele objeto. Então, olha que legal. Então, aí depois nós podemos herdar estas informações. Nós podemos herdar para os outros objetos. Porque nós podemos ter o objeto que é o Mario Bros, que é o jogador, nós podemos ter outros objetos que é os bichinhos que vão lutar contra ele, mas assim, esse bichinho, esses outros objetos, por exemplo, ele pode herdar propriedades do objeto Mario Bros. Por exemplo, nome, ele tem um nome, certo? Ele tem um valor, pode ter um valor, né? Seja um valor específico para o jogo. Ah, se eu, por exemplo, matar, sei lá, dois, três eh, bichos ali, né, que está lutando com ele ali, ele vai dar um valor, vai ser um valor agregado a ele neste requisito.
tá? Então nós veremos isso como na parte de programação, já estão bem entendidos nessa parte, mas nós iremos, nos aprofundar em programações orientado a objeto. Aqui, nesse slide, nós temos um outro objeto, o objeto carro, por exemplo, tá? Classes e objetos. Então, nós iremos ver como criar esses objetos, essas classes, o que é importante aí para definição do nosso projeto, né? Orientado a objeto, tá? Então, isso é muito importante nós não adequarmos da melhor forma, entender da melhor forma para praticar, programar e fazer a funcionalidade adequada para este novo objeto carro, que ele tem características diferentes do objeto do Mario, tá ok? Então aqui nós temos a classe. O que seria a classe? A classe é o modelo que nós iremos criar para o próprio objeto, o modelo do objeto. Então toda vez que eu crio uma classe, eu estou criando um modelo de um objeto específico. Todo objeto ele tem propriedades, tá? Como por exemplo nós temos aqui, ó. Qual é a propriedade desse objeto carro? Cor, largura e altura. Qual que é a propriedade, né, do objeto Mário, né? Nós temos nome, nós temos idade, nós temos endereço, dependendo, né? Então são propriedades necessárias para a linguagem orientado a objeto. Então, assim, a propriedade ela também pode ser falado, né, que ela é uma características, como eu já falei, né? Característica cor, largura, altura, então é uma características do objeto, diferente do outro objeto. E é o que eu falei também, nós podemos estar herdando estas informações para outros objetos carros. Por exemplo, nós temos o fabricante, a Mitsubishi, nós temos o fabricante BYD, que é o novo, né? Nós temos a Ford, nós temos a Volkswagen. Então, eu posso pegar essas propriedades, essas características dessas outras empresas e outros modelos de fabricante e utilizar para este meu modelo existente. Então, além de propriedades que este objeto tem, ele também pode ter não, ele tem métodos, tá? Então, qual é o método desse carro? Nós temos o que aqui com relação ao método deste carro, né? Então, esse método é o comportamento dele. Qual é o comportamento dele, né? Com o carro eu posso acelerar, parar, buzinar, correr, abrir a porta e por aí vai, tá? Uma casa, qual é o comportamento da casa, né? Eu posso abrir a porta, eu posso fazer certas coisas que é diferente, um método diferente do objeto carro com relação ao objeto casa, entre outras coisas. Então, assim, né, o método também, né, pode ser definido como ações, né, as ações que o objeto carro pode ter, tá? Então, as ações que o objeto casa pode ter, as ações que o objeto Mário, pessoa, pode ter, tá bom? Então, cada objeto tem um método diferente. Então, para nós termos um objeto a ser criado, nós precisamos criar esse objeto, tá? Onde ele vai ter a propriedade, onde ele vai ter os métodos dele, né? E aí é criado uma classe com as suas determinadas características. E também é definido os comportamentos, né? Os métodos, os comportamentos deste carro, tá bom? Então nós iremos criar mais à frente para ver como que isso, para entender isso na prática, porque até então vocês fizeram, né, alguns métodos, algumas classes e não se aprofundaram. É onde nós iremos nos aprofundar nesta tecnologia de orientação a objeto utilizando Java. Então, assim, fica tranquilo, tá? Porque é só teoria a princípio. Então, nós estamos tendo a base da orientação a objeto, apenas a teoria. Por quê? Porque nós iremos, posteriormente, tá vendo, tá falando, tá utilizando, a metodologia orientada a objeto para poder nós definirmos aí, a programação em si, que nós iremos fazer isso tudo aí na prática.